Olá, como vocês estão, amigos? Hoje falaremos sobre profecias paralelas. Isso significa que uma imagem é igual a outra imagem em seu significado. Uma tem um pouco de detalhes, e a outras tem mais detalhes, e assim os detalhes aumentam paralelamente. Mas para isso temos que entender que todas visam um único objetivo. Primeiro, o objetivo é um sistema religioso mundial com doutrinas adulteradas. Esta imagem em si revela os tempos, e como este sistema religioso começou. Não é que esses animais existem, são apenas símbolos de alguma coisa na história, e como surgiram. Se decifrarmos cada significado, cada parte desta imagem, então encontraremos a grande verdade. Não é que esses animais realmente existam, é apenas um simbolismo. Aqui falaremos sobre os 4 impérios, nos quais Satanás se envolveu para submeter o povo de Deus à escravidão. Agora vamos ver quando os 4 impérios terminam. Então Satanás viu que esses impérios não iriam prosperar, que iriam acabar através de guerras, com tudo que havia conquistado naqueles tempos. Então ele decide criar um plano estratégico, fazer um sistema religioso que dure até o tempo do fim. Portanto, este sistema religioso teve que emergir depois destes 4 impérios. Um sistema religioso no qual todos podem acreditar e podem ser enganados. Esse é o plano de Satanás. Agora, Daniel capítulo 2 menciona essa história, e Daniel capítulo 7 também é igual, mas com imagens diferentes, mas com o mesmo significado. Alguns têm mais detalhes, outros menos. O capítulo 8 acrescenta outros pequenos detalhes, e Apocalipse 17 também acrescenta outros pequenos detalhes, mas tudo com o mesmo objetivo. A história está em Apocalipse. Agora, em Daniel capítulo 2, você vê a mesma coisa. Cada metal simboliza um império. E observe os pés, simbolizam um sistema religioso. Em Daniel capítulo 7, observe os animais. Ele menciona também um chifre pequeno. É o mesmo que está aqui, um sistema religioso. Em Daniel capítulo 8, também faz menção. Observe, mas começa com medo persa e fala de chifre. Também é igual ao que está aqui. É um sistema religioso. Agora, Apocalipse capítulo 17, também fala de uma mulher prostituta e diz que ela era, não é. E será. É a mesma coisa que está aqui. Tudo isso em paralelo, tudo com o único objetivo dessas imagens que você vê aqui. A história de tudo isso que vocês veem aqui está focada aqui. A substância, concretizada, resumida, está nesta imagem. Tudo que você vê aqui está resumido nesta imagem. Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7. Primeiro Império Babilônia. Aí você vê a cabeça de ouro, leão. Vejamos Daniel capítulo 2, versículo 32. E a cabeça desta imagem era como ouro fino. Daniel capítulo 7, a primeira era como um leão. Viu? Igual. São as mesmas imagens. Não vamos explicar o porquê, só quero que vocês percebam que esse vídeo é para que vocês vejam o paralelismo. Mais detalhes virão depois, em um vídeo separado. Agora, Medo Pérsia, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8. As 3 imagens de simbolismo são iguais. Vejamos Daniel 7 verso 32. A cabeça desta imagem era como ouro fino. Diz aqui, seu peito e seus braços de prata. É o mesmo que dizer esse aqui. Daniel capítulo 7 versículo 5. E aqui outra segunda besta semelhante a um urso. É o mesmo. Os dois simbolizam a Medo Pérsia. Daniel 8 verso 3. Eu levantei meus olhos e olhei, e aqui um cordeiro que estava na frente do rio e tinha 2 chifres. Aqui é igual. Esses 3 são iguais, simbolizam a Medo Pérsia, mas objetivamente, a história está aqui. Lembremos que no vídeo anterior ele fala sobre como cada um representa uma cabeça. Medo Pérsia representa uma dessas cabeças. Essas 3 fazem parte de uma das cabeças do Apocalipse, da besta. Qualquer uma dessas 2 representa uma das cabeças, mas Daniel divide por parte. Mas tudo representa a Medo Pérsia. Vejamos a Grécia. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 e 8. Aqui estão elas. São iguais. Daniel 7:32. O ventre dele, seu quadril de bronze. Aqui o mesmo. Daniel 7:6. Depois desse, olha aqui outro parecido. Um leopardo. São o mesmo império da Grécia. Aqui Daniel 8:5. Enquanto eu considerava isso, eis aqui um bode que tinha um chifre notável entre os olhos. É o mesmo. A mesma resposta. O mesmo objetivo. Que é a Grécia, o Império Grego. Isso também. Tudo isso, a Grécia representa uma dessas cabeças, como o Papa, que está aqui também, o mesmo objetivo, mas como eu te falei, um tem um detalhe menos, outro tem um detalhe a mais, mas com um único objetivo.
Roma, Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, aqui diz, suas pernas eram de ferro, Daniel 2:33, duas pernas de ferro, Roma, Daniel 7:7, depois disto eu vi nas visões da noite, eis aqui que a quarta besta espantosa e terrível, e tinha 10 chifres, espantosa e terrível, esses dois são iguais, representam Roma. Vamos lembrar que isso também faz parte de uma das cabeças aqui. Vamos seguir em frente agora, sistema religioso. Os impérios acabaram, agora Satanás é muito estratégico, eu havia dito, já que os impérios não poderiam permanecer, então ele criou um sistema religioso que durará até a segunda vinda de Cristo, para enganar toda a população, toda a humanidade, para que ninguém conheça a verdade, ele cria um sistema religioso, para que possa durar e todos possam ser enganados, e desta forma não conheçam a verdade. Então ele cria um sistema religioso, no qual se faz passar por Deus e ainda perdoa os pecados. Vejamos isso. Daniel capítulo 2, 7, 8 e Apocalipse 17, representam isso aqui. Tudo isso representa um único objetivo. Este sistema religioso é simbolizado por estas partes. Agora, seus pés são em parte de ferro e em parte de barro cozido. Esses pés, vamos lembrar que os pés têm 10 dedos, igual à besta que tinha 10 chifres. Veja, argila e ferro não se misturam. Veremos isso mais tarde em um vídeo posterior. Aqui, Daniel 7:8. Enquanto eu olhava para os chifres, eis que saiu outro chifre pequeno do meio deles. Fala sobre um sistema religioso. Daniel 8:9 diz a mesma coisa, e de um deles saiu um pequeno chifre. Apocalipse 17 verso 3, e fui levado em espírito para o deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate. Lembremos que uma mulher simboliza uma igreja, um sistema religioso. Mais detalhes, viu? É a mesma coisa, mas está aumentando cada vez mais. E olha, aqui está outro, ainda mais detalhes. Apocalipse 17:8, ficarão maravilhados vendo a besta, que era, e não é, e será, é a mesma coisa. Tudo isso é igual, é um sistema religioso, mas por etapas. Tudo isso também está focado aqui nas cabeças da besta. Estes também são iguais em paralelo, mas é um sistema religioso. Isto é o que as profecias são, simbolismo. Vejamos, vamos lembrar agora, para resumir, tudo isso são símbolos. A Bíblia foi escrita sobre temas de profecias, por símbolos de animais. Esses animais não existem. Só são citados, para que todos os que tenham compreensão e sabedoria possam encontrar o significado e a referência dessas imagens. Agora, império e sistema religioso, está focado no simbolismo, mas tudo tem um objetivo. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é o resumo de tudo isso que está aqui, nessas bestas. O resumo de tudo isso, a história está incluída nessas imagens, e essas duas imagens têm o mesmo significado, mas uma tem mais detalhes, mostrar que aqui temos mais um detalhe, e assim você pode encontrar a verdade. Este é um pequeno resumo do que há de paralelo nas profecias, as imagens. Alguns ficam assustados, perguntando se esses animais vão existir no Apocalipse. A resposta é não. Tudo é simbólico, tudo é simbologia. Como você pode ver aqui, tudo o que falamos sobre as bestas, a estátua e os pequenos detalhes que elas mencionam, são a mesma coisa que está no Apocalipse sobre as bestas. Agora, cada uma dessas partes desses impérios, representa uma cabeça e a última também representa uma cabeça, mas esta permanece até o fim. Como é isso? Vamos ver a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, dos 4 impérios serão exterminadas, mas a quarta, é aquela que permanece até a segunda vinda de Cristo, mas tem etapas. O que aconteceu com ela, seus fatos históricos, como foi também o declínio da sua parte civil e religiosa, ou seja, falam de muitos detalhes, mas está focado em 3 cabeças. São 3, 4, 5, 6, 7. Tem a besta de 7 cabeças do Apocalipse. Então é isso que queremos enfatizar neste vídeo, que tudo isso tem muita integração. Apocalipse concorda com Daniel, eles são integrados para que você possa entender para qual objetivo toda essa profecia está orientada. Lembremos que o Senhor disse, que todo aquele que tem sabedoria possa entender, e Deus é quem dá sabedoria, para que todo aquele que quiser aprender possa entender o que ela significa, e também possamos ensinar aos outros sobre essas grandes verdades. Que Deus te abençoe grandemente.